como a live deu errado, eu vou gravar ao vivo e vou cortar em vários vídeos, tá bom? Primeira coisa que eu queria dizer, gente, é que o ano coletivo na numerologia, ele não tem um peso determinante na nossa vida, né? O que realmente é mais determinante é o ano pessoal. E o ano pessoal, como ele é calculado? Então, é só você somar o dia, o mês em que você nasceu, mais o ano que nós estamos. Então, por exemplo, nós estamos ainda em 2025. Então, é 1º de janeiro. Então, 1 mais 9, dá 2. E quando você fizer aniversário, aí você vai somar 1 mais 1, porque o ano de 2026, na somatória 2 mais 2 mais 6, ele acaba dando 1, tá? Então, eu vou falar do ano de 2026, o ano coletivo. Eu percebi desde o ano passado que o ano coletivo... Eu percebi desde o ano passado que o ano coletivo, ele começou a ter um peso maior energeticamente para todos nós, né? Por exemplo, nós estamos terminando, aqui tá frio, tá, gente? Nós estamos terminando o ano de 2025, que é um ano coletivo de 9, e foi um ano muito desafiador para todo mundo, independente do ano pessoal que cada um estava. Então, eu percebi que essa ambiência coletiva da vibração do ano, ela começou a ter um peso maior esse ano. Pode ser que isso comece a ser uma tendência, pode ser que isso seja algo muito específico. Como estudiosa, eu acho que vale a pena a gente observar, tá? Então, eu acho importante estar falando do ano de 2026, porque como numeróloga, eu acredito que isso vai começar a ser uma tendência para nós, coletiva, tá? Uma coisa muito importante, para entrar bem no ano que se inicia, é necessário deixar a bagagem. Eu falei isso quando fiz a live do ano passado, né? Limpem, gente, limpem, sabe? Sejam menos emocionais, menos emocionados, menos apegados e liberem espaço. Liberem espaço. Quanto mais espaço, um relacionamento tá indo com a barriga. Corta. Mas eu gosto dele. Sinto muito, amor. Gosto mais de você. Se ame mais, se ame primeiro, né? É assim que você se ama? Se pergunte isso para as coisas, né? Eu me amo assim com condições, se um relacionamento me impõe condições, né? Eu me amo assim de não me sentir prioridade, não sentir segurança. Então, escolha ter relacionamentos baseado no próprio amor que você entrega para você. Não é aquilo que você mesma entrega para você, então deixa aí, tá? Tá tendo que ter esforço para acontecer esse relacionamento? Deixa aí. Quem quer, fica. Quem quer, aparece. Quem quer, se preocupa. Quem quer, manda notícia, tá? O meu trabalho tá difícil. Troca. Vai fazer esse ano que tá abrindo, vai te abrir essa porta, mas já comece a mudar a mente. Existem outras possibilidades, já defina o que você vai fazer, mas defina que você não vai ficar no lugar que você está. Defina que você não vai alimentar mais do que você já está vivendo. Então, quanto mais a gente conseguir fazer essas limpezas, quanto mais a gente desapegar e deixar que o ano 9 leve tudo que já está esgotado. Porque, gente, esse ano de 2025, ele não é o fim, um ano de fim, um ano de encerramentos. Ele é muito mais que isso. Ele é o ano em que nós
Estamos há 9 anos contando histórias para nós. Nós estamos há 9 anos empurrando as coisas, assuntos, temas, pessoas com a barriga. Nós estamos 9 anos juntando histórias, desculpas na nossa mochilinha. Então, o ano 2025, ele não é um ano de encerramento, ele é o fim de um ciclo de 9 anos. Então, ele tem um peso e uma importância muito grande. Então, deixa aí. Tudo que exigiu de você esforço esse ano, não leve para o ano que vem de 2026. Deixe aqui e agora, tá? Já vou deixar até aqui uma frase para você. Você vai pegar papel e caneta e vai escrever tudo o que você não quer mais na sua vida. Não é o que você não quer pro seu ano novo, não é. Tudo o que você não quer mais na sua vida. Você vai escrever. Eu, Andréa Dutra, deixo aqui esse relacionamento. Eu deixo esse trabalho. Eu abro mão, eu deixo a escassez. Eu deixo a insatisfação pessoal. Eu deixo aqui a insatisfação com o meu corpo. E aí, para cada uma dessas coisas que vocês deixarem, mas, gente, deixe de coração. Deixe de coração, deixe assim, ó, se agora, tá, você tivesse uma varinha mágica, varinha do Harry Potter, tem uma varinha mágica, e agora eu vou pôr nesse assunto, eu vou pôr uma magia, eu vou pôr algo extraordinário, e isso vai desaparecer da minha vida. É isso, é esse o pensamento. Não são coisas pequenas, não fique pensando pequeno, não fique pensando localizado, pense grande, pense amplo, amplia para os 9 anos da sua vida. Né? Gente que me suga, pense, 9 anos, é uma limpeza de 9 anos, é o fim de um ciclo de 9 anos. Olhou para isso, pontuou isso, deixou ir. Para cada uma desses itens, você vai repetir a frase. Eu autorizo o encerramento do que já se cumpriu. Eu autorizo o encerramento do que já se cumpriu. Eu autorizo o encerramento do que já se cumpriu. E aí, sentindo que isso saiu de você. Então, eu tô, por exemplo, com dor nas costas. Não tô fazendo atividade, tudo mais. Mas tem coisas aqui que estão pesadas também. Né? Eu estou carregando emoções, sentimentos que estão me pesando. E olha, o meu fim de ano já tá me cobrando. Deixa. Ontem fiz um ritual de deixar ir. E vamos ter mais um ainda dia 21, no solstício de verão, tá? Então, deixou ir. Então, vamos pensar no nosso ano de 2026. Eu recebi uma pergunta, qual é a cor que eu devo usar para o ano de 2026? Então, vamos começar o vídeo agora, novo, assim. Não use branco no ano de 2026. A cor do ano de 2026 é o vermelho. Ano 1 é o ano vermelho. Mas como que você vai saber qual é a sua cor do ano? Você vai somar o seu dia de nascimento, o seu mês de nascimento e o ano, tá? Então, para quem fez aniversário, ainda vai somar 2025. Tá bom? Vai dar um número, tem que a somatória dar um número de 1 a 9. Então, para quem tiver essa somatória 1, vermelho. 2,
laranja. 3, amarelo. 4, verde. Eu vou entrar no ano 4. 5, azul claro ou azul turquesa. 6, rosa. 7, roxo ou violeta. Tons, né? Gente, eu tô falando aqui é a cor principal e vão em vários tons, tá? 8, marrom. 9, branco ou dourado. Essa é a sua cor pessoal para você entrar no seu ano, tá? Na numerologia, nosso ano entra no dia do nosso aniversário. Então, por exemplo, eu faço aniversário dia 28 de dezembro. O meu ano de 2025 vai entrar dia 28 de dezembro. Eu nem entrei em 2025 numerologicamente falando. Então, eu somo 28, 11 e 2025, que no meu caso vai dar 4. Meu ano pessoal é 4 e a minha cor é verde, tá? Mas vamos falar do ano coletivo de 2026. Então, se você ainda não me conhece, eu sou Andréa Dutra, numeróloga, terapeuta vibracional e terapeuta de mulheres, facilitadora de círculo de mulheres. Então, deixamos ir, aprendemos a importância de deixar ir, abrir espaço. Pense assim, ó, quanto mais espaço você tiver agora na sua mala, mais coisas vai chegar para você em 2026. Quanto mais você liberar espaço interno, mais novidades, mais oportunidades de viver o extraordinário da sua vida você vai ter. Quanto mais espaço você abrir, mais espaço para o novo, para o que você ainda não viveu, para a realização dos seus sonhos, para que você tenha a vida extraordinária que você nunca teve, é o ganho que você vai ter em 2026. Porque 2026, ele vai trazer um ano, tá? Vamos pensar o ano coletivo como nossa ambiência. Então, é o que todo mundo vai estar sentindo. Então, é um ano para inícios. É um ano para abrir portas. É um ano para abrir caminhos, né? O ano para você ter ação, para você ser forte, para você. É um ano que a gente vai sentir coragem, a gente tem vontade de fazer as coisas, tá? É um ano que você vai te pedir que você tenha um pensamento alinhado com o que você realmente deseja. Por quê? Porque como é um ano 1, o ano 1 é um ano de liderança, um ano de início, tudo novo, tá iniciando, né? Então, ele traz muita determinação. Se a gente não tem um termo muito lindo que eu aprendi e achei maravilhoso, se a gente não caminhar as nossas palavras, se eu não caminho por aquilo que eu digo, o que vai acontecer, que é um risco, que a gente comece a ser muito reativo. E nesse lugar de reatividade, muitas vezes a gente não consegue atingir nossos objetivos, tá? Então, isso é um ponto muito importante. Caminhe as suas palavras. Viva conforme o que você prega, viva conforme o que você fala, né? Por exemplo, eu gosto muito de falar de energia, vibração, de mulheres e eu falo o que eu vivo, né? Eu fiz um círculo agora em novembro, foi o meu primeiro círculo de mulheres e eu só fiz o meu primeiro ciclo de mulheres quando já estava fazendo um ano que eu estava vivenciando aquilo que eu ia ensinar para elas. Então, eu caminhei as minhas palavras. As palavras saíram de mim quando eu já tinha caminhado por elas durante um ano. Então, a gente tem que ter coerência. Porque o ano 1, ele pede isso. Ele pede que nós tenhamos empoderamento, mas mais do que empoderamento, posicionamento,
Essa palavra é tão comum, tão utilizada, Instagram, rede social, mas é isso, tá? É para que você tenha mesmo. Então é isso, para que você tenha posicionamento, você tem que viver o que você fala, você tem que caminhar as suas palavras. Então, pense o que é que você quer caminhar. E se você não está caminhando as suas palavras, mude as suas palavras, mude sua mentalidade. Porque ano de início, ele só abre caminhos para novas mentalidades. Porque eu vou começar algo que eu nunca fiz. Eu vou dar o primeiro passo, eu vou me sentir corajosa para aquilo que ainda não existe na minha vida. Tá? Então, não é um ano para continuidades, pelo contrário, é um ano em que as coisas vão acontecer mesmo. E quem não assumir o seu lugar no mundo vai ser empurrado. Esse ano de 2009 foi um ano difícil porque todos nós fomos convidados a deixar a bagagem, aí a gente segurou. Então, ele foi desafiador. Mas para quem soltou, ele foi uma bênção. Ele vai terminar assim, lindo, leve e solto, como uma fênix. Então, assuma o seu lugar no mundo e caminhe esse lugar. Corrija a rota se necessário. Você não vai começar o ano sabendo tudo e tudo que você escrever vai acontecer, tudo que você colocar no seu papel você vai fazer. Não. Corrija a sua rota, mas caminhando, tá? Não é pedacinho por pedacinho, cumprir, senão não faço. Não, vá e faça. Corrija no caminho, tá? Então, ação. Esse ano ele vai ter muita ação. Eu tive pesquisando, né, sobre o ano de 2026 em outras áreas de conhecimento e descobri que na numerologia, não. Na astrologia chinesa vai ser o ano do cavalo de fogo. Pra vocês terem ideia do que é um ano de cavalo de fogo, por exemplo, no Japão, as pessoas evitam ter filhos num ano assim, porque é um ano em que nascem pessoas impulsivas, pessoas muito autênticas, que tendem a ter muitos embates na vida, né? Então, achei super interessante isso, porque o cavalo, ele representa muito, vamos dizer que ele é um animal de poder do Por quê? Ele é uma energia masculina, ele é uma energia solitária, né? Cavalo vive em bandos, mas ele vive sozinho, a força dele sozinha, né? Ele é impulsivo, ele tem velocidade. Então, são energias que nós vamos sentir durante esse ano. Quais são as possíveis armadilhas que a gente vai enfrentar? Então, a impulsividade. Não estou caminhando as minhas palavras, não estou caminhando no meu propósito. Então, as minhas ações, elas não vão dar o resultado que eu quero, porque eu tô só sendo reativa às coisas. Tô só na impulsividade, eu não tô controlando o meu emocional, tá? Porque vai ser um ano também regido por Áries. E Áries, ele é o deus da guerra, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com agressividade, egoísmo e a impulsividade. Então, qual que é o contraponto disso? O contraponto é eu me conectar com as minhas emoções. Eu conectar comigo, com o que é inegociável para mim. Porque aí eu vou saber delimitar qual é o meu caminho e da onde eu não devo passar. E me conectando com as minhas emoções vai ser um momento que eu vou, antes de agir, eu vou ter uma fração de segundos para pensar sobre isso. Em como eu vou, em que proporção eu vou, em qual intensidade que eu vou. Muito importante quando a gente estabelece caminhos
é a gente saber onde quer chegar e como vai começar. Durante o percurso, ir se adaptando. Porque o percurso, ele é tão importante quanto a chegada. Muitas vezes a gente passa muito mais tempo na caminhada do que chegando ao nosso destino, tá? Por exemplo, você vai fazer uma graduação, você vai passar 4 anos caminhando para ela. Você pegar o seu diploma é simbólico. Você fez isso durante 4 anos e não desistiu e permaneceu, tá? Então, o caminho, ele é importante. Então, lembre-se disso. Antes de reagir, antes de ser impulsivo, tenha o respiro de falar como eu quero caminhar, como eu quero reagir. E a gente só controla isso, porque isso são coisas inatas, né? Se o nosso emocional está muito bem, se emocionalmente eu estou madura, se o meu ego não está inflado, se eu tenho conexão com as minhas emoções. Então, a sombra de 2026 é exatamente isso. Ego inflado, autoritarismo, agressividade e desconexão com as emoções. E a luz de 2026, autonomia, coragem, liderança. Que é interessante pensar, fiquei pensando em liderança, o que é ser líder? Porque nem todos nós somos líderes dentro do nosso mapa natal, mas em alguma proporção todos nós temos que ser líder interno nosso. Nós temos que caminhar internamente, fazendo as nossas escolhas, determinando para onde nós vamos e escolhendo o que a gente vai abrir mão, aceitar, o que é negociável, o que não é. Então, tem um nível de liderança interna que todos nós temos que ter e desenvolver. Tem uma coisa muito linda, né, que no Círculo de Mulheres a gente trabalha bastante, honre o seu não. Fale não quantas vezes for preciso, mas honre o seu não, para que na hora em que você disser um sim, esse sim vai ser realmente verdadeiro, tá? Então, é um ano que vai trazer revelações, é um ano que traz clareza de propósito para várias situações, instituições, lideranças mundiais. Nós estamos falando de liderança, então tem a ver com muitas coisas de liderança que nós temos de cima para baixo, né? Governo, mercado, enfim, tem várias instituições, né? E quando você pensar em posicionamento, pense o seguinte: o que é que você veio fazer na sua vida? Quem fez o mapa comigo sabe que isso está ligado ao caminho de destino que a gente vem, que é a soma da nossa data de nascimento, mais agregado às características que nós temos no nosso nome. Mas você que ainda não sabe, não fez seu mapa, pense, pare, escreva para você o que é que você veio fazer. Você veio liderar pessoas, você une pessoas, você revela dons das pessoas, você veio ajudar pessoas, você é um apaziguador, uma pessoa que traz união. O que você faz? Pare e pense. O que você faz sem esforço? Sem esforço. Quando você está lá no seu trabalho e tem alguma situação, que momento que você é a pessoa certa para as coisas? Isso é o que você veio fazer, isso é um dom nato, isso a gente traz energeticamente com a gente e a gente tem condições de suprir o mundo com essa energia. Exatamente o que a gente veio fazer, tá? É importante, muito, muito importante. O ano de 2026, ele tem uma energia masculina, tá? Então, a base de ação de 2026 é o masculino. Ação, decisão, movimento e coragem.
E qual vai ser esse equilíbrio para que não vá para a agressividade, para o ego inflado, para o autoritarismo e para a solidão? Muito importante isso, porque quem ficar muito nessa energia vai tender à solidão, que ninguém quer estar perto de gente que tá agressiva, que toda hora tá te alfinetando, né? Isso não é um bom ambiente. Então, exatamente o equilíbrio do feminino, que é me conectar com as minhas emoções, o autocuidado, o ter os meus momentos de ficar comigo, ter os momentos de autorreflexão, ter os momentos de descanso e aquietamento, tá? Os desafios para os homens: fazer demais, ter muita compulsão por agir, por fazer, por acontecer. E a compulsão, ela pode te levar para vícios, tá? Então, toma muito cuidado com energias. Você precisa descarregar energia. Então, procure fazer isso de formas saudáveis. Exercício, esporte, né? Enfim, cada um tem aí aonde consegue renovar, transmutar suas energias e se cuidem para que não tenham compulsão com o trabalho, porque a gente fala de compulsão, pessoas workaholics são pessoas compulsivas por trabalho. E tem um preço isso. Quem paga o preço dessas escolhas nossas são o nosso corpo, é o nosso corpo. E por isso nós estamos batendo recordes de doenças mentais. 2 anos aí o Brasil tem altíssimos níveis de depressão, ansiedade. Por quê? Porque o nosso estado físico do nosso corpo não suporta essa quantidade de informação que a gente está consumindo. Esse rolar o feed, essa dopamina barata que dá picos e teu organismo, né, não consegue mais se equilibrar, tá? Então pense nisso, tenha seus momentos de pausa, até tem aplicativos em que você consegue impor limites para você mesmo ficar na internet, em rede social, tá? Então, se vai ser 1 hora por dia, seja 1 hora por dia, caminhe suas palavras, tá? Então, os homens, tomem cuidado com isso, tá? Com impulsos não bem direcionados, tá? Porque se a gente sente impulso e a gente não direciona, ele vai para qualquer lugar e a gente não tem domínio, tá? Então, faça um planejamento com clareza de tudo que você gostaria para os seus próximos 9 anos. Então, o ano de 2026, ele é uma abertura de ciclo para 9 anos. Um planejamento, um ano de planejamento para 9 anos. Então, planeje seus próximos 9 anos, tá? Nesse ano de 2026. E corrija a sua rota no percurso. Mas tem um planejamento claro. O que eu gostaria... Tem uma frase, tem um comando muito poderoso que eu gostaria que vocês fizessem antes de fazer esse planejamento, tá? Então, você vai fechar seu olho e vai repetir para você. Se dinheiro e tempo não fossem o problema, como seria a minha vida? Pegou aí? Vou repetir. Se dinheiro e tempo não fossem um problema, como seria a minha vida? Respire. Repita 3 vezes. Eu gosto muito de repetir 3 vezes, tá? E escreva o seu planejamento a partir deste lugar. Não é com limitações, não é com a realidade que você está vivendo hoje. É com o extraordinário que você quer começar a construir em 2026, abertura de um ciclo de 9 anos, tá? Uma coisa também é assumir as suas escolhas, tá? O ano de 2026, que traz o ano da liderança,
Como eu disse, a gente tem que ser líder de si mesmo. Então, vamos adultecer e parar de terceirizar nossas culpas. Vamos adultecer e parar de culpar as pessoas. Eu não vou porque meu marido não deixa. Não, eu não vou porque eu não quero ir. Eu não vou porque eu tenho um filho pequeno. Não, eu não vou porque a minha prioridade é ficar com o meu filho pequeno, tá? Então, vamos parar de ficar falando e terceirizando as coisas, os nossos nãos, principalmente os nossos nãos, né? A gente tem esse hábito de terceirizar os nossos nãos, para não fazer as coisas. Eu não posso ir porque a minha mãe está doente. Não, eu não posso ir porque eu vou cuidar da minha mãe. São coisas simples, gente, mas nós temos que tomar o nosso cedro, o cedro da nossa vida, ser líder de nós e ter posicionamento. O meu posicionamento é: a minha mãe é mais importante que sair com você. Ou eu realmente não quero, né? Meus filhos, eu poderia deixar com o pai por 2 horas, eu poderia deixar com a minha mãe para poder sair com as minhas amigas. Eu não quero. Eu simplesmente não quero. E é um direito seu não querer. Não tem nada de errado em não querer. O problema está nas desculpas que a gente fica contando. Terceirizando. Aí eu não tenho filhos vivos, né? Não tenho filhos, então eu não tenho como falar para vocês assim: eu não vou sair porque não tenho com quem deixar minha filha. Eu não posso falar isso. Eu falo: eu não vou. Não tô disposta, não tô fisicamente bem, tá? Então, assumam, posicionem-se. Não dói, não arranca pedaço, as pessoas não vão deixar de gostar de você, gente. Mas quando você falar um sim, aquele teu sim, ele vai ser verdadeiro. Isso que é honrar os seus nãos, até que o seu sim seja verdadeiro. Até que o seu sim seja para algo que você realmente queira fazer. Até que o seu sim seja para algo que você vai, do começo ao fim, sustentar. Então, por isso, diga seus nãos, para que o seu sim, ele seja verdadeiro. Então, isso é ser líder de si mesmo. É ter o comando da sua vida e falar: não, o meu não é não, o meu sim é sim. Eu não preciso usar ninguém da minha vida como justificativa para o que eu faço ou deixo de fazer. Porque o que a gente faz ou deixa de fazer são nossas escolhas. Né? Será que se você pedisse para o seu marido ficar 2 horas com a sua filha, para você sair com as suas amigas, será que ele ia achar tão ruim assim? Será que se você sugerisse que sua filha ficasse com os avós 2 horas para você poder fazer algo só para você, seria tão ruim assim? Não sei. E talvez você também não saiba, porque você nunca fez. Você nunca tentou, tá? Então, a gente tem nãos que nem existe. A gente faz coisas que a gente nem tentou, não sabe o resultado, né? Você pode... O que eu tô querendo dizer? Que você tem que fazer isso? Não. O que eu tô querendo dizer é que você se permita falar não e falar sim verdadeiramente. Que você tenha internamente um líder corajoso, determinado de ser você. Não saio porque eu não gosto de sair à noite. Eu, por exemplo, não gosto de ir para barzinho. Não é um ambiente que eu gosto. Nossa, eu não consigo conversar com as pessoas porque a música é muito alta. Um falatório muito grande, eu fico cansada muito rápido. Quando eu tô em ambientes que tem muita falação, eu fico muito cansada rapidamente. Então, rapidamente eu quero ir embora. Então, por exemplo, quando eu convido as minhas amigas para sair, eu convido para almoçar. Eu convido para um café. Entendeu? E eu falo assim: gente, não gosto de barzinho, eu não vou ser uma boa companhia. Tá? Lembrando, eu não tenho filho e marido para culpar.
Então, eu posso dizer que essas palavras eu caminho. E talvez se eu tivesse, eu também usaria como muleta. Mas eu não tenho, então eu também não uso. E falo para vocês, não muda nada. Não muda nada. Todas as vezes em que eu marquei, por exemplo, alguma coisa e senti no meu coração, senti no meu corpo que era algo que eu não queria fazer, eu disse, principalmente para minhas amigas, não tô me sentindo bem, tem algo que não tá legal aqui comigo. E elas, gente, eu também achei que nunca seria bem aceita. Pelo contrário, ela se dispõe a ajudar. Se você quiser, eu tô aqui. Se você precisar conversar, tô disponível. Tá? Então, porque todo mundo tem esse lugar, só que nós não temos coragem para dizer os nossos nãos. Tá bom? Seja seu líder, se respeita. E fechando, eu quero dizer uma coisa muito importante e é um alerta para as mulheres em 2026. Nós vamos estar sob forte energia masculina. Se o seu feminino não estiver fortalecido, se você não alimentar a sua energia feminina, se você não nutrir a sua energia feminina, você terá problemas no seu feminino. E qual é o nosso feminino? Nosso útero. Tá? Então, mulheres, um grande alerta. Um grande alerta. Inclusive, eu decidi fazer essa live justamente por conta dessa questão bem específica. Mulheres, 2026, ano de energia masculina. Cuide do seu feminino. Porque o feminino, para a mulher, ele é o lugar de descanso da alma. Então, se você já está cansada esse ano, imagina como você vai ficar o ano que vem se você não tem o seu lugar de descanso. Se esse ano foi um ano que se arrastou, que faltou ar, que foi difícil, imagina o ano que vem em que o nosso ambiente, as pessoas vão estar na energia de fazer, de acontecer, de ação, de movimento, de fogo, ano masculino, e o nosso feminino, que é o nosso lugar de conexão, de nutrição e de plenitude, não existe. É como se a gente tivesse uma casa aonde a gente vai, aonde a gente descansa, aonde está o nosso conforto, só que a gente não cuida dela. E aí, quando eu preciso ir para o meu lugar de conforto, de reconexão, de nutrição, de preenchimento, não tenho nada lá, tá? Então, grande alerta para as mulheres. Eu, como disse, não ia fazer nem nada falando de 2026, porque nós estamos num momento de muita movimentação energética. Então, assim, falar as coisas tá desafiador, né? Porque as coisas estão mudando. Como eu disse, por exemplo, o ano coletivo, ele é 20% do seu ano. 80% do seu ano tá no seu ano pessoal e no seu mapa. Mas esses 20%, este ano de 2025, pelo menos para mim, ele teve muita consistência e profundidade. Então, foi importante eu saber sobre o 9, sobre deixar ir, toda vez eu lembrando disso. Lembrar isso. Não é pensar nisso quando vai virar o ano e eu quero saber o que vai ser o ano. É pensar isso durante o ano inteiro para saber se posicionar, tá bom? Então, é isso que eu queria deixar hoje de mensagem. Importante, gente, autoconhecimento, só mapa natal. Propósito de vida, desafio, dom, tudo isso, só o mapa natal. Não é no ano coletivo, nem só no ano pessoal, tá? Farei previsões de anos pessoais também. Quem não quiser fazer um mapa, quiser fazer só previsão anual, personalizada, é só entrar em contato. Para as mulheres que
ouvirem o chamado, sentirem que precisam de uma ambiência feminina, de nutrir o seu feminino, de embelezar a sua casa de descanso, de conforto, eu vou ter grupos de círculo de mulheres todos os meses no ano de 2026, tá bom? Começando no dia 15 ou 18 de janeiro, depois eu ainda confirmo essa data, tá bom? Era isso que eu tinha para falar hoje, então um beijo, se programem, se planejem. E outra coisa, para finalizar, a hora que você fizer seu planejamento, né? Depois de se dinheiro e tempo não fossem um problema, como seria minha vida? Fazer a listinha de planejamento, repita para você: eu permito a prosperidade na minha vida. Tá? Repetindo, eu permito a prosperidade na minha vida. Um beijo, feliz 2026. Se perder a rota, se quiser saber a sua rota, é só vir participar, fazer seu mapa, vir para o Círculo de Mulheres, que é maravilhoso, tá bom? Um beijo.